Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, querida irmã, hoje estamos aqui para meditar e rezar sobre a festa de Cristo Rei que estamos celebrando. E para meditar essa festa, essa reflexão, vamos refletir na passagem de São Mateus, capítulo 25, do versículos 31 ao 46, e ver o que Deus nos vai falar neste dia. O Evangelho diz assim: quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso, todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está para vós preparado desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão, e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. E eles irão para o castigo eterno, e os justos à vida eterna. Essa passagem do juízo final de São Mateus está dividido em 3 momentos. Primeira parte, a declaração da sentença, os versículos 34 ao 36 e versículo 41 ao 46. A resposta dos bem-aventurados, os versículos 37 a 39, e a dos malditos, o versículo 44. A justificação da sentença, os versículos 40 e 45. Para Mateus, o Cristo no juízo final, Cristo Rei, é um juiz escatológico e não somente um advogado ou um procurador. Ante Deus, os anjos e santos são seus assistentes e ele se senta no seu trono de glória. Diante dele serão reunidas todas as pessoas no juízo universal, mas coloca que cada um será julgado pessoalmente. Aqui coloca a comparação do pastor separando as ovelhas dos cabritos. Assim como falou na parábola da cisânia no trigo, ou como os peixes pegos na rede, os bons e aqueles que não prestavam, vem o julgamento e a justificativa dele, elencando 6 obras de misericórdia no mesmo: dar de comer ao que tem fome, de beber ao sedento, acolher o forasteiro, vestir os que estão despidos, visitar os enfermos, visitar os que estão na prisão. Isso é uma imitatio Dei, uma imitação de Deus. Se deve seguir a conduta de Deus, que atuou também desta maneira e foi o primeiro a dar o exemplo. Deus vestiu o que estava ao nu, Adão e Eva. Deus visitou o doente, Abraão. Deus consolou os aflitos, Isaac. Deus sepultou os mortos, Moisés. O Papa João Paulo II, na homilia do dia 26 de novembro de 1978, diz assim: servir a Deus quer dizer reinar.
esta tarefa que manifesta a atitude do mesmo Cristo e de seus seguidores, e se destrui a herança do pecado, e se inicia o reino de verdade e de vida, reino de justiça e de graça, reino de santidade, de amor e de paz. Essa é uma tradução própria porque não tem uma tradução ao português dessa carta, só espanhol e outras línguas. A novidade é que o juiz nestas ações se considera objeto das ações feitas. O julgamento de Cristo tem como parâmetro a misericórdia usada para com os mais necessitados, os quais são quase um sacramento da presença histórica do Filho do Homem. Assim coloca como benditos até mesmo aqueles pagãos que servem na misericórdia, mesmo desconhecendo a Jesus ou a religião. E os malditos até mesmo os cristãos que, conhecendo, não servem na misericórdia. A dureza de coração ante as necessidades do próximo trouxe o afastamento do reino de Cristo, pois foram nas obras de caridade omitidas. Aqui se fala que tanto o céu como o inferno foram preparados desde o princípio do mundo. No caso do inferno, para o diabo e seus anjos, e não para o homem. Não fala de predestinação, mas sim que cada um, com a sua conduta, perdeu o reino com a sua dureza de coração, ou conquistou o céu pelas suas boas obras. O Senhor diz que o feito aos pequenos, aos menores, é feito a Ele. Os menores se entende como uma maneira de ver, não são somente cristãos, mas de maneira especial se refere, sim, aos missionários itinerantes perseguidos, aos necessitados de acolhida e proteção. O Messias Rei e Senhor se identifica com seus enviados. Aqui nós vemos São Mateus capítulo 10, versículo 40 ao 42, que ele diz: quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque meus discípulos, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Até aqui a cita bíblica. No juízo final tem uma separação, separados para um destino, uma recompensa. Separados para ir ao céu. O mesmo conceito usado na fórmula de ordenação sacerdotal e na explicação da vida religiosa. Separados do mundo, mas intercessores. E aqui nós vemos uma cita de Hebreus capítulo 5. Em verdade, todo a pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens, como mediador nas coisas que se dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Até aqui a cita bíblica. Do mesmo modo que nos Atos dos Apóstolos o Espírito Santo pede para separar Paulo e Bernabé, diz assim o Atos dos Apóstolos 13, versículo 2, enquanto celebravam o culto do Senhor depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Paulo e Barnabé para a obra a que eu tenho destinado. Até aqui a cita. Assim Cristo chama missionários, apóstolos, a se compadecer da fraqueza e do erro do próximo e a oferecer orações e sacrifícios pelos próprios pecados e pelos pecados do povo. Renovar o amor a Cristo que deve reinar em nossa vida pessoal, para que assim possamos repetir: venha a nós o vosso reino. Esta petição que vem do próprio Cristo em sua oração ao Pai, quando está ensinando os discípulos a rezar. Cristo vem manso e humilde, diferente dos outros reis. Não conquista pela força física. Jesus convida, Ele atrai. Sua coroa não é de ouro, mas de espinho, para nos lembrar que muitas vezes nós o fizemos sofrer por escolher o caminho que nos tira a vida. Seu trono não é de jaspe ou de marfim. É madeira não bem acabada, rústica. Uma cruz banhada de sangue. Pois para Cristo, reinar não é oprimir, mas doar a própria vida para que os outros tenham vida. Seu reino não é geográfico,
Ele mesmo disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. O reino de Cristo não se mede em quilômetros quadrados. Ele reina no coração de todos aqueles que o acolhem com fé. Meu irmão, minha irmã, esta é a reflexão, meditação da liturgia deste domingo de Cristo Rei, do ano litúrgico A. Espero que essa reflexão possa te ajudar a rezar melhor e te ajude a compreender um pouquinho mais do reino de Cristo. E que Cristo seja o Rei da tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Antônio do Beno, do Seminário Maria Mater Ecclesiae, de Itapecerica da Serra. Deus abençoe você e a tua família.